Como liquidar estoque que você tem remanescente? Como conseguir vender certos produtos sem ter que dar descontos fenomenais neles? Como que o seu concorrente escolheu os preços que estão distribuídos na prateleira dele? Eu sou Alex Bork e hoje nós vamos ver o efeito chamariz. O efeito chamariz, efeito da dominância assimétrica ou efeito da atração, foi criado possivelmente há tanto tempo por marketing e feito acidentalmente por vendedores e empresas que não se tem uma origem tão bem estabelecida nele. O mais claro que a gente tem, e o estudo mais formal, pode ser visto no livro Previsivelmente Racional, do Dan Ariely. O efeito chamariz, como diz o nome, ele está lá para dar um efeito de chamar a atenção, por isso que muitas vezes a gente chama de efeito da atração. A gente pode colocar o preço de um dado produto ou a alocação de um dado produto na prateleira chamando e dando destaque na atenção dele, assim forçando a venda dele. A gente pode fazer isso não só por efeito de preço, mas a gente pode fazer efeito de categoria ou efeito de quantidade e visual. Mais fácil do que explicar tecnicamente o que é o efeito chamariz, eu acho que é mais fácil a gente entrar direto em alguns exemplos e você vai ver como que a comparação e a alocação deles faz exatamente isso. Um caso clássico que a gente pode ver foi na revista The Economist, que na virada do século XXI eles lançaram a versão da revista digital com todo o histórico. Você podia receber só a assinatura da revista digital a $59 por ano, você podia receber só a impressa a $125 por ano, ou a digital e a impressa a $125 por ano. Quando o Dan Ariely primeiramente viu essa distribuição, ele se perguntou por que existem 3 opções e não 2. Se só a revista física ou a revista física e digital estão no mesmo preço, para que existe essa opção do meio? Ele resolveu estudar um pouco com os alunos ele era professor universitário, ele resolveu estudar com os alunos da faculdade. Com 1.000 alunos ele fez esse teste e ele deu essas 3 opções. Desses 1.000 alunos que foram testados, 16% escolheram o método de assinatura digital, obviamente 0 alunos escolheram o só impresso, e 84% dos alunos escolheu o método de revista física e digital. Como a gente pode ver, a grande maioria foi pelo caminho dos 2 por 125. Ele fez outro experimento com outros 1.000 alunos na faculdade. Ele pegou e deixou só a assinatura digital por $59 e a digital e impressão física por 125. Os resultados a gente esperaria que ia dar mais ou menos a mesma coisa, 16% no digital e 84% no físico. Curioso é que deu 68% só no digital e 32% no físico. Essa linha do meio, por mais que teve 0 escolhas e 0 votos e parecia ser inútil, influenciou dramaticamente o caminho que foi escolhido pelos alunos, achando que tinha um custo de oportunidade excessivamente valioso em conseguir os 2 pelo preço de um. Como a gente pode ver, o efeito chamariz foi bem usado e ele causou com que as vendas da revista impressa aumentassem muito, que era do interesse da The Economist. Dando outro exemplo, digamos que você vai um dia no supermercado e você encontra 3 garrafas de vinhos, uma delas você vai escolher para levar para uma festa. Uma delas é uma garrafa muito ruim, que está a R$40. Uma é uma garrafa legal, que está a R$50. E uma é uma garrafa excelente, que está a R$150. O pulo de distância entre a segunda e a terceira e o pequeno pulo entre a primeira e a segunda são escolhidos exatamente para você escolher a segunda opção. Eles são desenhados para isso. Assim como a The Economist fez uma distribuição para você escolher a terceira, a gente abriu distância o suficiente da segunda para a terceira para você escolher a segunda opção. E se a gente colocasse pouca distância entre a segunda e a terceira e muita distância, um preço muito bom e uma aparência grande de desconto na primeira, a gente faria com que a garrafa mais barata fosse bem vendida. A gente usa o preço comparativo ao invés do desconto para tentar forçar uma venda de um produto que você tem excesso em estoque e o consumidor não sabe. No exemplo de corretores de imóvel, por outro lado, eles vão muito mais por estilo. Se um corretor de imóvel resolver te mostrar 3 imóveis específicos, por exemplo, um moderno, um clássico e um clássico muito ruim e caro, ele está tentando forçar sua percepção para vender o clássico bom. E se ele deixar a terceira opção como um moderno ruim, ele está te influenciando para comprar um moderno bom. Para corretores de imóveis, ter imóveis caros e ruins pode não vender, mas é uma ferramenta extremamente importante no arsenal de qualquer bom estrategista imobiliário. Um último efeito para dar exemplo que a gente usa classicamente é
Quando a gente vai para o supermercado, a gente vê aquela pilha, aquela pirâmide de laranjas lindas. Se tivesse só 3 laranjas no fundo do poço onde se coloca as laranjas, a gente não ia se sentir motivado a comprar. Não é uma questão de preço ou localização no supermercado, é uma questão de visual atraente. Só que se você parar para pensar, quando está no final do estoque das laranjas, quer dizer que elas estão vendendo tão bem, tanto acima do que o supermercado imagina que deveria vender, que 3 laranjas remanescentes deveriam ser a briga entre todos os clientes para pegar as 3 que faltaram. Não, a gente quer ver 1000 laranjas em uma pirâmide linda para escolher a dedo quais 2 ou 3 a gente vai levar para casa. Por que a gente tem isso? O importante como empresários, como donos de empresa, supermercados, imóveis, lojas de vinho ou o que for, é muito importante a gente saber que os nossos clientes querem isso, eles demandam isso. Eles precisam disso subconscientemente. E se a gente for bem intencionado, a gente vai tentar promover a melhor venda para o nosso cliente, causando melhor atendimento e satisfação para ele. Se você quiser voltar um pouco mais para a pesquisa originária, em 1977 o Duncan Arlucci soltou uma matéria bastante longa, uma pesquisa bastante relevante, chamada The Choice Axiom After 20 Years.